Bem-vindos à nossa exploração detalhada de hoje. Vamos investigar a vida e o legado de Michael Faraday, uma figura absolutamente central na história da ciência. Vamos usar trechos de uma biografia para traçar a trajetória notável dele. Isso aí. E a nossa intenção é ir um pouco além, das conhecidas descobertas em eletromagnetismo. Queremos descobrir o homem por trás do cientista, suas origens muito humildes, a influência que, é até surpreendente, da fé dele no método de trabalho e o impacto duradouro que ele deixou, sabe? Que vai muito além dos laboratórios. Então, preparem-se aí para uma história de superação e genialidade que desafia as expectativas. Sem dúvida. Faraday é um estudo de caso, assim, impressionante. Um verdadeiro titã da ciência experimental. E que surgiu de um ambiente com educação formal quase inexistente, né? E mesmo assim ele revolucionou nossa compreensão da eletricidade, do magnetismo, até da química. A vida dele, a abordagem, oferecem lições muito valiosas sobre curiosidade, método e integridade também. Certo, vamos começar a desembrulhar essa história então. Michael Faraday nasceu em 7.791 em Newington Butts. Na época era uma área bem simples ali nos arredores de Londres. A família tinha poucos recursos, e pertencia aos Sandemanianos. Era um grupo cristão dissidente da Igreja da Escócia, bem conhecido pela austeridade, pela interpretação literal da Bíblia. E por causa disso, a educação formal do Faraday foi bem limitada. Basicamente, o ler e escrever, Sim. Aí, com 14 anos, ele começou a trabalhar como aprendiz de encadernador. E foi justamente ali, cercado de livros, que a centelha da ciência acendeu para ele. Ele devorava tudo que podia sobre química, física, especialmente aquelas obras de divulgação científica. E aqui a gente já vê algo interessante. Desde cedo, ele parecia conectar essa busca pelo entendimento da natureza com uma forma de reverenciar o Criador, sabe? A ordem do universo era para ele um testemunho. Essa autoeducação é um ponto fundamental. Imagina só, numa época onde o acesso ao conhecimento estruturado era para pouquíssimos. A disciplina e a curiosidade que ele demonstrou foram, assim, extraordinárias. Totalmente. E essa conexão com a fé Saint-Germaniana, ela é mais profunda do que parece à primeira vista. A ênfase desse grupo na interpretação direta das escrituras sem intermediários, isso pode ter, de alguma forma, sutil moldado a abordagem científica dele. Uma valorização radical da observação direta dos fenômenos, do experimento como a leitura primária do livro da natureza. Que perspectiva interessante essa. E o momento decisivo para ele veio em 1812, Isso. Um cliente lá da oficina de encadernação, que percebeu o interesse dele, foi generoso, deu para ele ingressos para assistir às palestras de Humphrey Davy, que era talvez o químico mais famoso da Grã-Bretanha na época, lá na Royal Institution. Sim, uma figura enorme. E o Faraday ficou absolutamente fascinado. Ele não só assistiu, mas fez anotações detalhadíssimas, organizou tudo primorosamente, encadernou um volume. E mandou para o Dave, junto com uma carta, assim, ousada, pedindo uma oportunidade de trabalhar com ciência. O que me impressiona nesse episódio não é só a ousadia, sabe? É a qualidade do trabalho que ele apresentou. As notas do Faraday eram mais que um simples registro, mostravam uma capacidade de síntese, de organização, uma compreensão profunda do que tinha sido apresentado ali. O Dave, embora no início tenha ficado meio hesitante, ficou impressionado. E pouco tempo depois, um acidente deixou um dos assistentes do Dave fora de combate, temporariamente, e aí o Faraday foi chamado para a vaga. Foi o passo que colocou ele definitivamente no caminho da ciência formal. Que virada, né? Que virada. E é crucial entender algo sobre o gênio do Faraday. Ele não era um matemático. Exato. Diferente de muitos físicos teóricos, o brilhantismo dele residia na habilidade experimental, na observação minuciosa e principalmente naquela capacidade quase intuitiva de visualizar e criar conceitos físicos a partir do que os experimentos dele revelavam. Era muito visual, né?
Muito visual. E logo nos primeiros anos com o Dave, ele já começou a fazer contribuições significativas, principalmente na química. É verdade. Identificou o benzeno, por exemplo, uma molécula que se tornou, crucial para a química orgânica. Fundamental. Conseguiu liquefazer gases como o cloro, que antes eram considerados permanentes. Isso foi um feito experimental notável para a época, abriu portas para estudar a matéria em novas condições. Ele também trabalhou no desenvolvimento de ligas de aço, vidros óticos especiais. Esses primeiros trabalhos não podem ser subestimados, né? A liquefação de gases, por exemplo, não era só uma curiosidade. Exigia técnicas experimentais super avançadas. Sim, com certeza. E ajudou a entender melhor as transições de fase da matéria. Além disso, o Faraday começou a investigar a eletrólise, né? Aquele processo de usar corrente elétrica para decompor substâncias químicas. Exato, e foi nesse contexto que ele introduziu termos técnicos que, olha, a gente usa até hoje. Quais foram mesmo? Vamos lembrar aqui. Há termos como eletrodo, né? O condutor por onde a corrente entra ou sai da solução. Certo. Eletrólito, que é a substância que conduz a eletricidade quando está dissolvida. Ânodo, o polo positivo. Cátodo, o polo negativo. Íon. Íon, claro. Um átomo ou molécula com carga elétrica. Ele precisava desse vocabulário preciso para descrever o que ele estava observando, né? Justamente, isso mostra uma preocupação em construir um quadro conceitual claro, sabe? Baseado na evidência experimental. Isso revela muito sobre o método dele. Ele não estava só descobrindo coisas novas. Ele estava organizando o conhecimento, criando a linguagem para falar daquilo. Totalmente. Essa sistematização foi fundamental para o avanço da eletroquímica. Mas o campo que o Faraday realmente transformou, assim, de forma revolucionária, foi o eletromagnetismo. Ah, sim, aí ele brilhou demais. Em 1821, só um ano depois do Ørsted descobrir que uma corrente elétrica criava um campo magnético, o Faraday deu o próximo passo lógico. Ele pensou, será que o magnetismo pode gerar movimento? Boa pergunta. E ele demonstrou que sim. Criou o que é considerado o precursor do motor elétrico. Um dispositivo simples, onde um fio eletrificado girava continuamente em torno de um ímã. Preciso de mencionar o impacto disso, né? Foi a primeira demonstração clara de que a energia elétrica podia ser convertida em energia mecânica contínua. O princípio fundamental por trás de incontáveis tecnologias que usamos hoje. Foi o nascimento da era eletromecânica, conceitualmente falando. Exato. E a busca não parou aí. Se eletricidade gerava magnetismo e magnetismo gerava movimento, a pergunta seguinte era óbvia, né? O magnetismo poderia gerar eletricidade? Isso. Muitos tentaram, sem sucesso. Faraday perseguiu essa ideia por quase 10 anos, com inúmeros experimentos. E aí, em 1831, veio a descoberta monumental, a indução eletromagnética. Uau! 10 anos de persistência. Persistência pura. E como ele chegou a isso? Porque não foi simplesmente colocar um ímã perto de um fio, né? Muita gente tentou isso. Não foi. A chave estava na mudança. O Faraday percebeu que não era o campo magnético em si, estático, mas a variação do campo magnético através de um circuito que induzia a corrente elétrica. Ah, variação. Exato. Seja movendo o ímã, seja movendo o fio, ou até mesmo ligando e desligando um eletroímã ali perto. Tinha que ter mudança no tempo. Entendi. E para explicar esse fenômeno invisível, ele desenvolveu a ideia genial das linhas de força magnética. Ele imaginava essas linhas preenchendo o espaço ao redor do ímã ou do fio, e a corrente era induzida quando o condutor cortava essas linhas. Uma ideia visual, quase física, que nasceu da intuição experimental dele. Fantástico, né? Fantástico. E aqui a gente vê como a falta de matemática avançada dele se tornou, na verdade, uma força. Sem as ferramentas do cálculo vetorial que viriam depois, ele precisou visualizar o fenômeno. As linhas de força foram uma ferramenta conceitual poderosíssima. Com certeza. Permitiram a ele e a outros pensar sobre os campos elétricos e magnéticos de uma forma tangível, quase concreta. Foi o James Clerk Maxwell quem mais tarde traduziu brilhantemente essas ideias intuitivas do Faraday para a linguagem matemática rigorosa das equações dele, né? Unificando eletricidade, magnetismo e luz. Exatamente. E com base nesse princípio da indução,
o Faraday construiu os primeiros protótipos de geradores elétricos, o famoso disco de Faraday, e também de transformadores. Ele estabeleceu as bases para toda a tecnologia de geração e distribuição de energia elétrica que sustenta o mundo moderno. É só pensar, né? Usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas. Tudo funciona com base na indução eletromagnética descoberta por ele. É impressionante. É impressionante. Sua abordagem experimental, rigorosa, combinada com essa capacidade de conceitualização visual, mudou o mundo. E o que torna a história ainda mais rica é a interação disso tudo com as convicções pessoais dele. Sim, porque apesar de alcançar o topo da ciência mundial, o Faraday permaneceu uma pessoa de profunda fé e, assim, notável humildade. Ele era um membro ativo e devoto da comunidade sandemaniana dele, servindo como diácono e ancião por vários períodos. Essa fé permeava a visão de mundo e a conduta dele. Isso nos leva a pensar sobre essa relação, né, entre ciência e valores pessoais. Para o Faraday, parece que não havia conflito. Ele via a ordem e as leis descobertas na natureza como manifestações da sabedoria do Criador. Investigar a natureza era, de certa forma, um ato de devoção, uma maneira de apreciar a obra divina. É uma visão bonita. E essa investigação devia ser conduzida com integridade, honestidade e um propósito maior. E essa integridade se refletiu nas escolhas dele, né? Ele recusou diversas honrarias, incluindo o título de Sir Cavaleiro e a presidência da Royal Society. Preferia ser conhecido simplesmente como o Sr. Faraday. Humildade pura. E tem também os relatos de que ele se recusou a participar de pesquisas para desenvolver armas químicas durante a Guerra da Crimeia, por objeções morais e religiosas. Essa postura totalmente consistente com os princípios dele. A ciência, para ele, deveria servir para desvendar a verdade sobre o mundo natural e, idealmente, para o bem da humanidade, não para a destruição. Faz todo sentido. E isso se conecta também com o forte compromisso que ele tinha com a divulgação científica. É verdade. Ele se dedicou intensamente a tornar a ciência acessível ao público. Ficou famosíssimo pelas Christmas Lectures, as palestras de Natal na Royal Institution. Ele começou isso em 1825 e elas continuam até hoje, sabia? Que legal, não sabia que continuavam. Continuam. Eram palestras voltadas principalmente para jovens, cheias de demonstrações experimentais fascinantes. O objetivo era despertar o encantamento pela ciência, pela investigação do mundo natural. A filosofia educacional dele refletia a própria trajetória, né? Aprender fazendo, observando, experimentando diretamente. Ele queria acender a chama da curiosidade, a alegria da descoberta pessoal, mais do que simplesmente transmitir fatos. E é curioso que ele resistia a publicar essas palestras, acreditava que a verdadeira aprendizagem vinha da experiência ao vivo, da observação direta. Exato. Além da pesquisa e da educação, o Faraday também dedicou tempo a serviços públicos importantes. Ele usou o conhecimento científico dele para investigar as causas de explosões em minas de carvão, buscando soluções para aumentar a segurança dos mineiros. Trabalhou para melhorar a eficiência e a segurança dos sistemas de iluminação para faróis, algo vital para a navegação na época. Super importante. E talvez um dos exemplos mais marcantes da atuação cívica dele foi durante aquele episódio conhecido como The Great Stink, o Grande Fedor. Assim. No verão de 1858, quando o rio Tâmisa estava tão poluído com esgoto que o cheiro em Londres ficou insuportável. Imagino. Faraday escreveu cartas contundentes para os jornais, usando a credibilidade científica dele para alertar sobre os perigos sanitários e pressionar as autoridades a agir. A intervenção dele foi um fator importante para impulsionar a construção do sistema de esgoto moderno de Londres. Olha só, isso mostra como ele via a ciência não como algo isolado lá no laboratório, né? Mas como uma ferramenta que podia e devia ser usada para resolver problemas concretos e melhorar a vida das pessoas. Uma aplicação prática do senso de responsabilidade dele. Exato. Não era uma atuação política no sentido partidário, mas sim uma aplicação do conhecimento e da ética dele, que no caso dele tinha raízes profundas na fé, para o bem comum.
Michael Faraday faleceu em 1867, aos 75 anos. Ele passou os últimos anos numa casa em Hampton Court, que a Rainha Vitória concedeu a ele em reconhecimento pelas contribuições. Um reconhecimento merecido. Com certeza. E mantendo a humildade característica até o fim, ele recusou ser enterrado com todas as honras na abadia de Westminster, onde muitos grandes nomes britânicos repousam. Ele optou por um túmulo simples no cemitério de Highgate, junto com a esposa dele, Sarah. Até no fim, né? Coerente. Coerente. Então, ao olharmos para trás, qual é o significado maior da jornada do Faraday? O nome dele está, sem dúvida, gravado entre os maiores cientistas da história. As descobertas no eletromagnetismo literalmente eletrificaram o mundo. Mas talvez o legado vá além disso, né? Com certeza. O legado do Faraday é multifacetado. É a demonstração do poder do método experimental rigoroso, é a base da tecnologia elétrica moderna que a gente vive, mas é também o exemplo de uma vida pautada pela integridade, pela humildade e por um profundo senso de propósito que conectava a ciência dele, a visão de mundo e aos valores pessoais. A história dele sugere que a busca apaixonada pelo conhecimento da natureza pode coexistir e até ser alimentada por convicções profundas e pelo desejo de servir. É inspirador. Muito inspirador. Recapitulando então os pontos centrais dessa nossa exploração, vimos a trajetória surpreendente de Michael Faraday, de aprendiz de encadernador a gigante da ciência. Analisamos as descobertas revolucionárias dele, especialmente a indução eletromagnética, que moldaram um mundo moderno. Exploramos a conexão fascinante, e talvez inesperada para muitos, entre a fé sandemaniana e o método científico dele, focado na observação direta. E destacamos o compromisso exemplar com a divulgação científica e o uso do conhecimento para o bem público. E fica aqui uma provocação final, talvez, algo para a gente refletir um pouco. Na nossa era, tão dominada por dados, modelos matemáticos complexos, abstrações, o que podemos aprender com a abordagem do Faraday? A ênfase dele na observação direta, na experimentação meticulosa e na conceitualização visual, como as linhas de força, criadas justamente pela limitação matemática dele na época, pode nos inspirar a buscar um entendimento mais profundo, talvez mais intuitivo, dos problemas que a gente enfrenta hoje. Talvez redescobrir o valor de ver e fazer com a mesma curiosidade e rigor que ele demonstrou seja mais relevante do que nunca, né? Fica aí a reflexão.